É uma alegria a gente poder ser desafiado. Talvez a gente pense que não, mas a vida é um grande desafio. O desafio de estarmos absolutamente de pés grudados no chão, eu não sei em alguns momentos, mas mesmo assim a gente sempre tem um pé grudado no chão, né? Ou está acomodado em algum lugar sentado ou deitado. E ao mesmo tempo, nós temos a graça e a possibilidade de fazer com que a nossa mente, junto com o nosso coração, que representa os nossos sentimentos, voem nos mais altos dos céus, atingindo o sentimento daquele que nos criou. E por isso o domínio dos sentimentos é tão importante. Não há como esconder o que fazemos. Porque o que fazemos, se não está debaixo dos olhos dos homens, está sempre debaixo dos olhos de Deus. Então é impossível fazer alguma coisa que esteja escondida, que um dia, nem que seja por ocasião do nosso julgamento, será revelada. Então é importante a gente ter isso. Os santos vivem na luz. E por que nós podemos chegar, por exemplo, perto desta imagem, que não é um ídolo, porque Deus manda construir desde o Antigo Testamento imagens para que lembremos da glória de Deus. Estava lá na Arca da Aliança, 2 querubins, os leões lá que protegiam, sempre há imagens necessárias. Mas o que traz a imagem de um santo? O que traz? A beleza? Aqui São Pio está representado belamente, ele é feio que é uma coisa. Se a gente vê a foto dele original aqui, está lindo, né? Está lindo aqui perto da originalidade dele, aquele italianão de cara carregada do sul da Itália, né? Narizão, etc e tal, mais ou menos como os nossos avós, bisavós que vieram de lá. Aqui ele está bonitinho. Mas por que nós olhamos para a imagem, lembramos a vida deste homem, e podemos dizer que este homem teve uma vida na luz? Por quê? Porque a gente tem a imagem do Santo Antônio, a imagem do São Pedro, lá de Mirassol, tantas e tantas imagens dos santos, e podemos ver neles refletido sempre uma luz, um gesto, um olhar diferente, um olhar de santidade, não de uma piedade falsa, não de um falso pietismo, mas de uma realidade, porque eles refletiram com a sua vida a luz. Alguém consegue enxergar a luz? Se a gente for para o universo, por que a gente acha que o universo é escuro? Ele é escuro até que a luz encontre um lugar para refletir. E é isso que o Evangelho de hoje está nos falando. Uma luz, ela não nasce para ficar escondida, uma luz, ela nasce para refletir. E aí nós nos colocamos diante da luz de Deus, e só estamos de fato diante da luz de Deus quando somos refletores dessa luz. Não existe luz entre a mão do padre e o padre? Olha lá, se eu fizer assim, cria até uma sombra. A luz vem e parece invisível, como Deus é, mas ela encontra a possibilidade de ser vista à medida em que encontra homens e mulheres que querem corresponder àquilo que Deus fala, querem construir a muito custo, como a reconstrução do templo fala na primeira leitura, quando Esdras e Neemias estavam ali combinando com o povo a reconstrução do templo que havia sido destruída 80, 70 e poucos anos antes por Nabucodonosor, que era uma referência, um lugar alto, uma luz que brilhava para a unidade dos judeus daquela época. Também nós somos chamados a ser esta luz, mas não a luz própria do brilho da nossa vaidade, não a luz própria do brilho que a gente acha que a nossa cabeça tem, ou que os nossos sentimentos têm, ou do brilho que é mentiroso, que nós achamos que as nossas mãos têm. Vejam, a natureza já nos ensina a contemplar, por exemplo, ao olhar para o sol, né?
e olhar para o sol, a gente não pode olhar diretamente, mas olhar para o sol, tentando escrever o que o sol faz sobre a terra. Ele é grande responsável pela vida na terra. Ele faz os alimentos crescerem, as algas que estão nos mares, as árvores que transformam o gás carbônico em oxigênio, e ele fica escondidinho, a gente não vê, mas ele sempre está trabalhando, mandando a luz para a terra, aquecendo a terra, dando vida à terra. Assim é Deus, mas ele precisa de nós, ele quis precisar de nós, para que a gente pudesse mostrar a tudo aquilo que ele faz, hoje através de gestos, não só de palavras. As palavras podem cair, vamos dizer assim, na escuridão da vida. Aquilo que a gente fala ou escreve pode não ser lido e nem ouvido, mas a maneira como a gente age só reflete uma luz, é a luz de Deus ou a escuridão. E esse é o desafio da liturgia de hoje. Quando nós olhamos para São Padre Pio, que hoje é um dos santos mais queridos na Europa, consegue, atrair hoje até mais gente no seu santuário que o seu fundador, São Francisco de Assis. E lá em San Giovanni Rotondo, a gente se coloca diante da experiência do amor de Deus, de um santo tão vivo, mas um santo também tão perseguido no seu tempo. E talvez uma das maiores perseguições que São Pio tenha, seja justamente por causa dessa luva. Vocês sabem o motivo dessa luva? Às vezes essa imagem fica no programa que o padre faz às 11h30 da noite, o Vida em Oração, e algumas pessoas, Paulinho escreve para a gente e fala, mas o que é esse defeito na mão desse santo? Essa luva São Pio usava para não chamar atenção por uma coisa que ele sofria, os estigmas de Cristo. Num dia diante da cruz de Cristo, lá onde era hoje, na igreja antiga, como é que chama? Eu esqueci o nome, como é que chama aquela parte de trás onde ficam os músicos lá? Esqueci o nome da igreja antiga agora. Nas igrejas antigas tinha sempre aquela parte de trás onde ficavam os músicos ou os religiosos. Um dia diante da cruz, que ainda está lá até hoje, São Pio recebe a marca desses estigmas. Ou seja, foi um santo que carregou consigo também, como São Francisco de Assis, os estigmas de Cristo. E ele sofre uma dor imensa durante 23 anos. Durante 23 anos ele sofre essa dor, essa perseguição, na qual em algum momento ele fica até proibido de celebrar publicamente, tamanha era o que este sinal trazia para aqueles homens e aquelas mulheres daquela época. E São Pio vence, experimentando o amor, vence, experimentando fazer caridade, vence respondendo à carta dos inúmeros filhos espirituais que ele tinha pelo mundo, mas vence sobretudo porque mesmo sendo obrigado a se calar e a ficar recluso, ele não perdeu o seu chamado. Amados, o que hoje nós celebramos com Jesus Cristo, o que hoje nós celebramos como igreja, ao lado de São Padre Pio, que está no céu intercedendo por cada um de nós, é sobretudo uma igreja que precisa de homens de luz, de mulheres de luz, que reflitam não as suas vaidades, nem a sua luz própria, quer seja no meio de comunicação, quer seja na paróquia, quer seja no trabalho, mas reflitam a luz de Cristo. Essa que tem condições de nos iluminar. Mas se está por fora ainda, muito difícil ser totalmente de Cristo, nós temos que dizer para o Senhor: Senhor, adentre com a sua luz em mim, ilumine os meus sentimentos, ilumine a minha inteligência,
para que eu tenha liberdade e vontade de transformar os meus desejos nos teus desejos. E o desejo de Deus é isso. Quando eu visito um doente, não por minhas forças, é a luz de Deus que chega até aquele doente. Quando eu vou diante do encarcerado, às vezes culpado de fazer atrocidades, mas vou falar o nome de Jesus, e mesmo um gesto, é a luz de Deus que chega até aquele encarcerado. Quando tenho condições de perdoar, às vezes, a traição no casamento, tenho condições de perdoar, para além das minhas forças, não é a minha luz e nem a minha força que eu demonstro, é a luz de Cristo. E é isso que nós queremos pedir hoje, como São Pio um dia nos ensinou, nessa linda oração: fica, Senhor, comigo. Preciso, eu mesmo não merecendo, eu preciso. É a tua presença, ó Deus, quero ter. Fica, Senhor, comigo, para que eu ouça a tua voz.